O silêncio que tomou a Casa Aurora, restaurante caro dos Jardins, doeu no ouvido. Garçons travaram no meio do passo, talheres pararam no ar e o pianista largou a nota pela metade. No canto mais disputado do salão, um bilionário de terno impecável mirava a garçonete que tremia, e a cada palavra dele, grossa e alta, o ar parecia encolher. Ele exigia perfeição, diminuía o trabalho dela, despejava impaciência. Ninguém abriu a boca até que a moça levantou o queixo, encarou o homem e disse uma frase só, simples e afiada, que pareceu segurar o tempo pelo braço. Sofia Nascimento nunca correu atrás de confusão. Tinha 28 anos, 2 trabalhos, boletos que se empilhavam como pedras e uma filha danada de esperta, a Bia, que vivia pedindo aula de balé. Vida de cidade grande tem dessas, especialmente em São Paulo. Quando a vaga na Casa Aurora apareceu, meio período, uniforme preto e branco, exigência em cada gesto, ela agarrou. A gorjeta podia ser a diferença entre o remédio da mãe e a passagem de ônibus da semana. O restaurante ficava no 2º andar de um prédio antigo bonito. Iluminação âmbar, madeira escura, paredes com quadros de artistas brasileiros, aquela elegância que fala baixinho. O cardápio misturava sabores do litoral com técnicas de alta cozinha e havia uma etiqueta não escrita que barrava até o tênis caro se destoasse do clima. A equipe treinava quase militar, vidro sem mancha, prata no ângulo certo, ordem que parecia coreografia. O chefe, Augusto Lamar, era conhecido na cena paulistana por transformar ingredientes simples em coisa de lembrar o mês inteiro. Sofia chegava sempre cedo. Conferia taças até brilhar, alinhava talheres como régua, decorava o cardápio do dia, praticava descrição de prato como quem decora texto de peça. Aprendeu que se o sommelier sugerisse um rótulo, a equipe tinha de explicar sem gaguejar. Aprendeu que o jeito de andar, a forma de segurar uma bandeja, o tom de voz, tudo contava. Saía exausta e estranhamente satisfeita, como depois de um ensaio que deu certo. Havia uma dança em servir bem, pensava, e ela estava aprendendo o ritmo. Numa noite de sábado, reserva cheia, boato de gente poderosa, a casa vibrava como colmeia. O maître cochichou que alguém grande do mercado financeiro poderia aparecer. O chefe dobrou a atenção nos insumos, em parte por orgulho, em parte porque fama atrai lupa. Foi quando entrou Rafael Albuquerque, 40 e poucos, fundador de uma fintech que estampava outdoor, relógio discreto que valia um carro, postura de quem manda sem levantar a voz. Ao lado, um executivo magro, Henrique, olhares constantes ao celular. 2 seguranças se distribuíram pelo salão, fingindo ser invisíveis. Quase conseguiram. Sofia não iria atender aquela mesa. O colega dela, Júlio, escorregou na cozinha por causa de uma folha de microverdes que voou do passe e torceu o tornozelo. O maître varreu o salão com os olhos, mediu pressa e confiança, pousou nela. Sofia, preciso de você no canto. Ela assentiu, engoliu o frio e ajeitou o avental. Chegou com o sorriso que não invade. Boa noite, bem-vindos. Posso começar com coquetéis da casa ou preferem ver a carta de vinhos? Rafael mal levantou os olhos. Pediu a carta com impaciência, como se cada segundo valesse ouro. Henrique deu um sorriso sem graça, acostumado ao clima. Sofia sugeriu um branco brasileiro de safra antiga, acidez viva, notas de fruta branca e salino que combinava com a noite quente. Ele mandou trazer sem cerimônia. Não fez questão de olhar o rótulo. Quando ela tentou contar os pratos do dia, ele cortou no meio. Para de rodeio, eu tenho reunião. Vamos direto ao ponto. Quero filé alto ao ponto para mal. Manteiga de alho preto à parte, sem enfeite, e um purê de mandioquinha com lascas de trufa. Rápido. A Casa Aurora gostava de embelezar o prato com pequenas folhas. Flores comestíveis, pingos perfeitos de molho. Aquilo tudo teria de ficar no passe. Ordem é ordem. Sofia respondeu com calma, anotou e seguiu resolvendo as outras mesas. Um casal em bodas de porcelana, 4 amigos artistas, um senhor sozinho encarando um livro grosso. Tocou a campainha do passe. O filé estava pronto, maillard brilhando, o ramequim do alho preto ao lado. Purê liso, sem a menor
menor firula. O buiabés do Henrique exalava açafrão e mar. Sofia atravessou o salão como quem dança. Depositou o filé na frente dele, o caldo de peixe para o colega, desejou um bom apetite e recuou à distância elegante. Tudo respirava normal, até que não respirou mais. Rafael largou o talher, empurrou o prato, fez a cadeira ranger. Garçonete! O tom riscou o ar. Sofia se aproximou com o sangue quente e os pés firmes. Pois não, ele apontou a lâmina da faca para a carne. Isso está crua. Pedi ao ponto para mal. Você quer me deixar doente? O salão começou a ouvir. Ela sabia que o ponto estava certo. Sabia porque a equipe marcava tempo, temperatura, espessura, porque o chefe conferira com o olhar de quem não erra. Mesmo assim, não é no salão que se discute técnica. Lamento não agradar, senhor. Posso levar e acertar o ponto de acordo com sua preferência. Ele riu sem humor, riso que chama plateia. Acertar depois, hein? Um lugar desses deveria acertar de primeira. Você precisa aprender o básico do teu trabalho. Sofia respirou, contando até 10. Pensou no aluguel, no antiviral da mãe, na mensalidade de balé da Bia que ela pagava apertando. Eu entendo, disse manso, vou resolver agora. Ele pediu outra garrafa do branco, falou alto para o salão ouvir quanto custava sentar ali, deixou no ar a ideia de que gente incompetente arruinava noites. As cabeças viraram. O pianista errou a nota. Henrique encolheu no assento. Sofia sentiu o rosto queimar, mas levou o prato de volta. Falou com o chefe que manteve a mandíbula dura, subiu um pouco o ponto, conferiu o calor central, garantiu suculência, voltou com a segunda garrafa aberta do jeito certo. Colocou o prato, serviu o vinho, segurou a respiração. Ele cortou, mastigou, assentiu seco. Agora sim. E completou alto da próxima vez. Aprende a trabalhar. A frase bateu como porta no vento. Uma mesa próxima largou o guardanapo no colo num gesto nervoso. O pianista abaixou ainda mais o volume. Sofia inclinou a cabeça e recuou como manda o manual. Deu 2 passos. Ouviu de novo. Garçonete virou devagar. O celular dele vibrou. Uma mensagem. O senho fechou. Quero a conta agora e chama o gerente. O maître chegou antes que o fogo pegasse no pano. O cliente despejou acusações, chamou o serviço de amador, disse que a carne veio crua, que estava perdendo tempo precioso. O maître pediu desculpa em tom de veludo. Ofereceu retirar o prato da conta, acalmar a tempestade. Então ele se virou para Sofia e jogou em cima dela um saco de pedras. Essa moça é perdida, não entende instrução, estragou minha noite, lugar sério não admite gente assim. Se fosse na minha empresa, demitida na hora. A sala prendeu o ar, talheres pararam. Até quem fingia não ouvir passou a ouvir. Bochechas dela ardiam. Havia ali anos de dedo na cara acumulados, de cliente que estala, de chefe que ignora, de ex que some e não volta. A garrafa inteira da vida girou de volta para o rótulo. Sofia endireitou a coluna que a cidade tenta entortar. Olhou o homem bem dentro dos olhos, não com desafio adolescente, mas com a firmeza de quem sabe quem é. A voz saiu limpa, sem tremor. O senhor pode comprar o prato, mas não compra respeito. A sentença andou pelo salão de mesa em mesa. Parecia que o relógio esqueceu de andar. Primeiro veio o silêncio, depois um par de palmas tímidas, depois outra mesa, depois outra. Não era espetáculo, era o estalo coletivo de quem já engoliu desaforo demais. O rosto dele ficou vermelho, subiu para o pescoço. Ele se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Você sabe com quem está falando. Eu compro este lugar e acabo com a vida de vocês. Sofia respirou uma vez. Sei com quem falo e sei que isso não dá ao senhor direito de machucar ninguém. O maître ficou feito bússola girando, dividido entre a política da casa e o senso de justiça que mora no peito. Rafael jogou um maço de notas na mesa. Nem esperou troco. Empurrou o ar com o ombro e saiu com os seguranças atrás. Henrique veio logo atrás, pedindo desculpa para os sussurros que ninguém ouviu. O salão foi voltando a ter som, mas nada parecia igual. Sofia ficou onde estava, braços colados ao corpo para o tremor não aparecer. Tinha falado, podia custar o emprego, podia custar o mês. Uma centelha de orgulho esquentava o frio do medo. O chefe apareceu no vão da porta, olhos de quem quer aplaudir e abraçar, e também de quem sabe que tempestade forte vem depois do trovão. Do lado de fora, no beco de serviço, sob a luz pálida, Sofia encostou na parede fria e deixou a respiração achar lugar. Pensou na Bia e na frase que teria de explicar se precisasse. Mamãe falou alto com um homem que esqueceu de ser gente. Seca o rosto, volta, termina o turno.
Uma colega apareceu, Marta, veterana de alma doce. Tem cliente pedindo para te agradecer, disse. E tem gente torcendo. Sofia sentiu, guardou as lágrimas para a volta para casa, enxugou a mão no avental e enfrentou a sala de novo. O casal das bodas segurou a mão dela e disse que precisava daquilo. O senhor do livro deixou uma nota maior do que o prato. Nem tudo era medo. Quando a noite terminou, a exaustão pesou nos ombros. No vestiário, sem o ruído do salão, o coração bateu o que faltava. O chefe sentou ao lado dela no banco estreito, voz menos dura do que na cozinha. Você foi corajosa. Orgulho e cautela podem dividir a mesma frase. Vamos ver o dia seguinte. Por hora, ninguém vai te mandar embora. Vai para casa, abraça tua filha, amanhã a gente conversa. Sofia pegou o metrô já no fim da madrugada, cidade ainda cheirando a chuva e gasolina, e levou consigo a frase que tinha dito e a conta que talvez viesse depois. Não imaginava que alguém tinha filmado, que aquela noite nas mesas de madeira e luz baixa iria pular da bela Sintra para a tela do Brasil inteiro. Parte 2. Celular começou a vibrar cedo, muito antes do sol se ajeitar no céu. Mensagens, ligações, avisos que ela nem sabia de onde vinham. Amiga de escola que sumiu no tempo, colega da casa, número desconhecido, tudo chegando em fila. Uma palavra aparecia repetida, a mesma ideia com vozes diferentes. Está viralizando. Vídeos em rede social mostravam o recorte exato, o homem grande perdendo o freio, a moça miúda dizendo o que ninguém diz. A legenda que mais corria era uma só, escrita de 1000 jeitos, sempre com o centro igual. Você pode comprar o prato, não compra respeito. Sofia sentiu a cabeça leve como balão. Não pedia palco. Tinha contas, tinha Bia, tinha medo de processo, de represália, do patrão ligar e pedir crachá. Mesmo assim, uma corrente de apoio empurrava a maré para o lado dela. Havia quem dissesse que garçonete não responde. Havia quem tentasse defender o homem por causa do dinheiro, mas a maioria parecia entender que dignidade não é serviço de luxo. Bia acordou de meia pose, cabelo bagunçado, olhos querendo desenho. Por que você está acordada tão cedo, mãe? Sofia desligou as notificações e virou a panela para fazer panqueca com banana, que era o agrado da casa. Nada de assustar a menina. Enquanto virava a massa, tocou o telefone de Marta. Os donos chamaram uma reunião ao meio-dia, disse com pressa. Tem repórter na porta. Não sei o que vai ser. A equipe está com você. Sofia deixou a Bia com a vizinha de fé, a Lídia, que vira tia nos dias de aperto, e seguiu para os jardins com as pernas que pareciam algodão. Na porta, microfones, câmeras, gente que não costuma olhar para o salão agora procurando uma história para contar. O maître a resgatou da calçada, aquele gesto de asa que protege, e a conduziu para o salão privativo dos fundos, onde toda a equipe esperava sentada, em silêncio. Na frente, o gerente-geral, Franco, e a proprietária Patrícia Fontes, mulher alta, firme, os cabelos prateados presos com elegância e um olhar que sabia ser doce e aço. Sofia entrou e todas as cabeças viraram. Sentou em um canto pequena, num oceano de olhos. Franco agradeceu a presença de todos fora de hora, explicou a pressão de rede social, disse que havia comunicado sendo preparado pela assessoria. Patrícia então avançou um passo e a sala mudou de temperatura. A Casa Aurora se orgulha da excelência, ela disse, e também de tratar sua gente com respeito. Não aceitamos que ninguém humilhe nossos funcionários. Houve um rumor de alívio. Patrícia procurou Sofia com o olhar. Sofia Nascimento, venha aqui na frente. O coração dela deu 2 pulos. Levantou. Os pés pesaram. A sala ficou maior. Patrícia manteve a voz firme. Vimos as imagens. Não é nossa política incentivar confronto, mas é nossa obrigação defender quem foi atacada de forma injusta. Você falou com dignidade e nos lembrou do que mais importa. Não vamos te demitir. Vamos te orientar quanto à imprensa. Se te procurarem, encaminhe a nossa assessoria. Nosso jurídico está atento a qualquer ameaça. O resto é com o tempo e com o país que está assistindo. Sofia só conseguiu soltar um obrigada que saiu pela metade. A equipe a abraçou com toques leves, como se um susto pudesse quebrá-la.
O medo não sumiu, mas encolheu. O barulho na porta diminuiu ao longo da tarde. O comunicado saiu claro e sereno, defendendo os trabalhadores e reafirmando a doçura firme que a casa cultivava. Clientes começaram a ligar para parabenizar e reservar. Alguns queriam sentar no canto onde tudo tinha acontecido, pura curiosidade. Outros diziam que viriam para deixar gorjeta gorda para quem atende com peito aberto. Naquela semana, a rotina de Sofia virou tapete rolante. A mesa do canto sempre cheia, gente que reconhecia a moça do vídeo e sorria com cuidado quando ela chegava com água. Muitos deixavam bilhetes curtos em guardanapo, coragem, obrigado por ontem, minha filha trabalha como você, e chorou ao ver. Outros exageravam, queriam selfie, queriam palco. Ela aprendia a agradecer sem deixar que a própria vida virasse vitrine. A fila de pedidos de entrevista era grande, mas a dona segurava, escudo entre Sofia e a maré. No meio do turbilhão, uma visita discreta mexeu com todo mundo. O empresário famoso da tecnologia brasileira, desses que viraram case em livro de negócio, apareceu sem entourage. Patrícia o recebeu na entrada lateral para evitar tumulto. Ele pediu para falar com Sofia por alguns minutos, só para agradecer por lembrar o país de que gentileza não custa nada. Sem nome em manchete, sem foto, sem espetacularização. Conversaram de pé, perto do bar. Ele disse que muita gente com muito dinheiro esquece que a mesa tem dois lados. Disse também que o mundo melhora quando alguém coloca a palavra certa no lugar certo. Foi embora pela mesma porta silenciosa por onde entrou. O burburinho interno durou dias. Com o tempo, a ideia de transformar aquele episódio em algo maior começou a ganhar corpo. Patrícia chamou gente do terceiro setor, advogados trabalhistas, profissionais de hospitalidade, cozinheiros de outras casas e anunciou a criação de um programa de formação e proteção, batizado com um nome simples e forte: Projeto Respeito. Cursos de enfrentamento a assédio, apoio jurídico para casos de abuso, canal anônimo de denúncia, parceria com sindicatos e com coletivos de sala e cozinha, atenção à saúde mental de quem passa o turno sorrindo enquanto a alma pesa. E mais, um fundo para ajudar funcionários a atravessar emergências, porque a vida não espera receber no fim do mês. Sofia ouviu o plano sem acreditar que sua frase tinha virado tijolo. Patrícia pediu que ela participasse como voz de experiência, não como símbolo raso, mas como alguém que conhece a cabeça da sala. Falar em encontros, ouvir outras histórias, ajudar a ajustar os cursos para a realidade. Parte do tempo remunerada, sem tirar dela o posto no salão que ela ainda amava. Sofia ficou com medo de palco. Lembrou da Bia, da rotina, do uniforme que virara a segunda pele. Pensou também nas mensagens que chegavam do Brasil inteiro. Garçonete em Recife, recepcionista em Curitiba, camareira em Belém. Cada uma contava um pouco do mesmo peso. Resolveu dizer sim, com um pé dentro do salão e outro na estrada curta das conversas. No lançamento do Projeto Respeito, o salão fechou mais cedo para receber gente de todos os cantos do ramo. Sem tapete vermelho, com pão quente saindo do forno e caldo fumegante em cumbuca. Patrícia apresentou a iniciativa, falou do dia em que uma frase parou o relógio e acertou o espelho, e chamou Sofia para dizer duas palavras que não fossem ensaiadas. Ela começou lembrando que não queria virar exemplo perfeito, que tinha medo, que tremeu, que quase engoliu. Disse que ninguém deveria ser obrigado a escolher entre o emprego e a própria dignidade. Disse que respeito não é sobremesa, é base da mesa. Aplausos limpos, sem exagero. Depois disso, veio um período de equilíbrio delicado, entre serviço e encontros, entre gorjetas e relatos duros. Sofia aprendeu a dormir melhor, a desligar o celular quando o barulho fazia mal, a escolher as batalhas, a não ler comentário que não tinha nada a acrescentar. A Casa Aurora, por sua vez, virou referência de boas práticas, apanhando também, porque nenhuma mudança vem sem pedrada. Houve quem chamasse de marketing, houve quem acusasse a casa de gostar de holofote. O tempo tratou de separar espuma de mar. Rafael sumiu por semanas. O nome dele apareceu de relance em uma nota de mercado, depois apagou. Um dia, no meio de um almoço menos tenso, o maître recebeu um envelope para Sofia. Era uma carta impressa em papel sem logomarca.
Ela abriu com as mãos frias. O texto era curto. Lia o seguinte, escrito com letra caprichada. Não escrevo para pedir desculpas de fachada. Escrevo porque me vi no vídeo como eu não queria ser. Estou em tratamento para a raiva que derrama há anos e talvez isso não te interesse. Mas agradeço por ter me colocado um espelho. Depositei um valor no fundo do projeto que você ajuda. Sem assinatura, só iniciais que qualquer um entenderia. Patrícia leu, respirou, guardou sem fotos. O dinheiro entrou, a planilha registrou, o assunto morreu ali. Nem tudo precisa virar notícia. Bia, pequena bailarina com joelhos ralos, assistiu a mãe no noticiário uma única vez porque alguém vazou a imagem antiga. Sofia aproveitou para explicar onde estão as linhas que não se cruzam. Disse que educação é mais valiosa que ouro, que trabalho pede respeito nos dois sentidos. A menina, com a sabedoria simples de quem ainda está aprendendo os nomes, respondeu que então o mundo devia ter mais gente falando certo na hora certa. Elas riram juntas e foram treinar um plié torto na sala. O dia a dia seguiu com tropeços e conquistas. O projeto cresceu devagar, a casa manteve o nível sem virar vitrine da polêmica. Sofia continuou atendendo, anotando pedidos com letra bonita, fazendo o caminho entre cozinha e mesa com o mesmo cuidado de sempre. A diferença estava no peso dos ombros. Quando alguém estalava os dedos, outro cliente olhava torto. Quando alguém falava grosso, um colega lembrava com gentileza que ali não era lugar de humilhar ninguém. O salão aprendeu a se proteger mais. Num fim de noite de quinta, Patrícia se aproximou com 2 taças de água com gás. Sentaram num canto perto da janela, onde dava para ver a rua molhada de garoa. Patrícia disse que o projeto precisava de um braço a mais, alguém para organizar as histórias que vinham de fora, transformar aquilo em material para treinar outras casas pelo Brasil. Perguntou se Sofia toparia dividir mais o tempo. Disse que a casa cobriria a diferença, que Bia teria garantias para continuar no balé, que ninguém perderia teto por escolher servir de outro jeito. Sofia pediu um tempo curto para pensar. Não era só sobre ela. Era sobre abrir uma porta que outras poderiam atravessar. Ela voltou para casa quase de madrugada. Lídia entregou Bia dormindo no colo. Sofia deitou a filha, fez cafuné até a respiração da menina virar mar calmo e ficou olhando o teto um pouco. Doeram nela os anos em que calou para não perder o emprego de prateleira, de mercado, de recepção. Sorriu sozinha, lembrando da frase que pulou do peito sem pedir permissão. O Senhor pode comprar o prato, mas não compra respeito. Aquilo virou trilho, e trilho convida a seguir. Parte 3, na manhã seguinte, a cidade ainda cheirava a pão e chuva quando Sofia deu o sim. Patrícia organizou a agenda, metade do tempo no salão, metade rodando com o projeto Respeito em encontros curtos, conversas com equipes, oficinas práticas. A primeira visita foi a um restaurante de frutos do mar no Recife, onde a equipe era majoritariamente feminina e contava casos de importunação travestida de brincadeira. Sofia levou a dinâmica da linha do não, um exercício simples em que cada um aprende a dizer até aqui e a reconhecer quando passa. Não havia câmera, não havia postagem. Havia gente. Em Porto Alegre, ouviu um cozinheiro que chorava de raiva por nunca ser chamado pelo nome, só por apelidos que ele não escolheu. Em Manaus, uma hostess ensinou como afastar o cliente que tenta furar fila com arrogância e sorriso. Em Goiânia, um barman enorme, mãos de pedra e coração do tamanho do balcão, contou que tinha vergonha de dizer que já engoliu pedido indecente em troca de gorjeta. Todas as histórias pareciam primas entre si. A cada viagem, Sofia voltava para São Paulo, mais certa de que aquela frase que disse sem pensar tinha encontrado uma casa maior. E sempre que o medo de palco batia, ela voltava para o turno da noite, servia água, anotava pratos, ria com o casal que namora há décadas, lidava com o executivo apressado que aprendeu a respirar antes de pedir e lembrava que o centro de tudo era ali, no encontro simples entre quem serve e quem é servido. Certo dia, uma produtora de audiovisual propôs transformar as oficinas em uma série pequena de vídeos educativos, sem estrelismo, com gente real e situações encenadas a partir de relatos. Patrícia topou com condições claras, sem exposição indevida, sem transformar dor em entretenimento, sem monetizar
cicatrizar o que nasceu de uma ferida. O material virou ferramenta para treinamento em dezenas de casas e até em hotéis, bares de bairro, cafés de esquina. Não era glamour, era útil. Rafael reapareceu de verdade uma vez. Não no salão. Pediu, por e-mail, que Patrícia marcasse um encontro rápido em um café discreto na Vila Nova Conceição. Patrícia convidou Sofia para ir junto, apenas se ela quisesse. Sofia aceitou com a serenidade de quem fechou o círculo por dentro. Ele chegou mais magro, menos inflamado. Falou pouco, ouviu muito. Disse que estava em processo de terapia, que tinha perdido amigos e contratos, que entendeu tarde o que pode o poder quando não encontra cercas. Agradeceu sem pedir absolvição. Perguntou se podia contribuir com o projeto com trabalho, não só com dinheiro. Patrícia sugeriu que ele ajudasse a montar um módulo sobre cultura organizacional, que não premiasse grosseria. Ele concordou, prometeu aparecer como pessoa anônima, sem cargo, sem que seu nome virasse mote. Foi embora sem foto e sem aperto de mão performático. Sofia saiu do café com o coração leve e a coluna ainda mais reta. O mundo é estranho e algumas raras vezes justo. A Casa Aurora seguiu como casa de comida e de cuidado. O chefe criou um prato novo inspirado no episódio. Uma carne alta, ponto perfeito, molho servido à parte por escolha do cliente e o nome que pôs no cardápio dizia sem dizer. Prato a respeito. Virou best-seller não pelo hype, mas porque era bom, simples e honesto. Parte do lucro foi direto para o fundo que garantia consultas psicológicas à equipe. Ninguém em sala de restaurante deveria atravessar sozinho o peso do mundo. Numa noite de sexta, uma mesa grande de cozinheiros de outras casas ocupou o canto. Tinham terminado um festival e vieram comer como família faz. O mais velho, mãos marcadas de fogo e tempo, levou a taça para o alto e disse que nunca tinha visto o setor se mover tanto por dentro para se proteger. Lembrou que por décadas a cozinha romantizou grito e o salão normalizou grosseria e que era hora de desmontar esse altar. Alguém comentou que tudo começou com uma frase. Sofia sorriu de canto e disse que começou com uma vida inteira de gente engolindo sapo e com uma noite em que a cidade decidiu que era demais. Do lado de fora, a chuva virou garoa e a rua, espelho. Dentro, o piano voltou a tocar com confiança. O barista desenhou o coração no cappuccino de despedida, o maître encostou no balcão e respirou como quem finalmente sente o ar entrar sem tropeço. Nenhum restaurante vira igreja por decreto, nem vira circo por um episódio. Vira o que as pessoas dentro escolhem. Naquele pedaço de São Paulo tinham escolhido juntos cuidar do trabalho e de quem trabalha. Sofia voltou para casa tarde, como sempre, com o corpo cansado e o espírito sem nó. Bia a esperava com uma coreografia nova, cheia de braços que cortam o ar, e pediu opinião. A mãe disse que estava lindo, que dava para sentir vento na sala. Antes de dormir, as duas repetiram baixinho o que já era mantra de família. Gentileza é regra, não pedido. E dormiram abraçadas, agradecendo em silêncio por aquele dia comum que cabe no coração inteiro. Parte. 4 meses depois, o projeto Respeito precisou de uma sala própria, pequena, com mesas de madeira clara, um quadro branco e plantas que insistiam em crescer mesmo com pouca luz. Voluntários revezavam, advogados atendiam de graça algumas horas por semana, psicólogas ouviam histórias com cuidado. O telefone tocava menos do que as mensagens chegavam, porque o mundo prefere escrever do que falar quando dói. Surgiram também aliados improváveis. Um grupo de investidores de hospitalidade decidiu incluir cláusulas de respeito no contrato de participação, condicionando o aporte ao compromisso com formação e canais de proteção. Uma rede de cafeterias topou testar um botão de alerta silencioso para acionar o gerente quando um cliente passava do ponto, sem alarde, sem humilhação pública. Um sindicato que vivia em briga passou a sentar com a associação patronal para desenhar protocolos objetivos. Tudo pequeno, tudo real. Sofia se tornou boa de aula. Não por técnica, mas por humanidade. Começava perguntando o nome de cada um e o lugar da casa que ocupava. Trazia uma história, pedia outra em troca. Fazia exercícios curtos e práticos. Perguntava o que cada casa topava mudar naquela semana, não no mundo. Aplaudia vitória pequena, como o fim do estalo de dedos, como o cartaz que avisava que assédio não era aceitável, como o primeiro relatório tratado com seriedade.
tarde. Numa tarde de sábado, enquanto ela organizava fichas de um curso, Bia entrou correndo no escritório com o colante da aula. Cabelo preso do jeito torto que a mãe fazia. Mãe, olha eu virar a estrelinha. Sofia riu e pediu para a filha esperar 2 minutos, só imprimir uma coisa. Bia ficou séria, os braços cruzados como denguinho. Mãe, você fala para todo mundo cuidar do que importa. Eu importo. Sofia desligou a tela e se ajoelhou. Você importa mais do que tudo. As duas foram para a praça da esquina praticar estrelinhas tortas e comprar picolé de uva que deixa a língua roxa. Equilíbrio é palavra cara que se aprende na marra. No fim daquele ano, a Casa Aurora fez uma noite de agradecimento para a equipe e para os parceiros do projeto. Não houve prêmios nem discursos longos. Teve música, pão, riso alto, abraço. Patrícia, num brinde curto, disse que nenhuma casa segura projeto nenhum sem gente. Agradeceu a Sofia por ter dito o óbvio no dia mais difícil. Agradeceu ao chefe por ter segurado a cozinha sem virar quartel. Agradeceu ao maître por ter sido ponte. Agradeceu os clientes que escolheram ficar. O brinde encerrou com água, porque todo mundo trabalharia no dia seguinte. E porque a água é o começo de tudo. Sofia, no canto, olhava a equipe dançar no salão vazio e pensou que aquele lugar tinha deixado de ser apenas um emprego. Virara território de reconstrução. Não aquele tipo de redenção grandiosa que filme gosta, mas a de todo dia, a de construir regra a regra, a de corrigir o tom, a de escutar. Lembrou da frase repetida à exaustão nas redes e sorriu. A frase continua verdadeira, pensou, mas ninguém deveria precisar dizê-la outra vez. Parte 5º. Primeiro mês do novo ano trouxe gente nova para a equipe. Garçons vindos do interior, cozinheiras que aprenderam com a avó, estudantes que precisavam de renda e disciplina. Sofia virou mentora sem cargo. Ensinou como servir sem dobrar a espinha por dentro, como sorrir sem se vender, como dizer não com doçura e firmeza. Diz que a sala tem gravidade própria e que ninguém dança bem sozinho. Veio também o teste duro. Uma noite, um grupo de empresários entrou na casa, bebida demais, risada alta que morde. Um deles começou a brincar pesado com uma atendente, fingindo apelido, encostando demais. Antes isso passaria como piada. Desta vez o protocolo entrou em cena. O gerente chegou, pediu licença com educação firme, convidou o cliente para conversar no foyer, explicou a regra da casa, ofereceu a conta se preferissem encerrar. Houve cara feia, houve discurso ensaiado de dinheiro manda. A equipe ficou unida e tranquila. O grupo foi embora vociferando. Na manhã seguinte, o e-mail de reclamação chegou com ameaças. Patrícia respondeu com 3 linhas e um anexo do protocolo que eles tinham assinado ao reservar. Não houve manchete, houve paz. No mesmo período, Sofia recebeu um convite para falar em uma universidade pública sobre trabalho invisível e dignidade. Subiu ao palco de auditório com cheiro de livro e juventude, mãos suando, coração batendo alto. Contou a história sem sangue, sem maquinação, como uma sequência de escolhas. Disse que não acredita em herói de filme, acredita em gente que decide falar quando precisa. Ao final, uma aluna levantou a mão e perguntou o que fazer quando é a chefia que humilha. Sofia não deu resposta pronta. Sugeriu rede, documento, aliança, aconselhamento jurídico, cuidado emocional e, às vezes, porta de saída. Disse que não vale a pena perder a alma por crachá. De volta ao salão, num sábado de festa na cidade, a Casa Aurora encheu cedo. O piano tocava um samba leve, as velas tremeluziam. Sofia passou pela mesa onde tudo tinha começado e não sentiu dor, sentiu história. Um casal jovem comemorava emprego novo. Ela desejou boa sorte e foi buscar a sobremesa de goiaba com queijo curado que parecia piada de tão perfeita. Na cozinha, o chefe cantarolava e o passe cantava o ritmo da casa. Um acordo novo, invisível e simples de respeito. Sofia respirou fundo. Naquela mesa tinha ficado um pedaço da noite e outro pedaço de futuro. Não era sobre vencer ninguém. Era sobre caber todo mundo. O erro que vira acerto, a pressa que aprende a esperar, a fome que encontra cuidado. Ela apagou as luzes, trancou a porta, ouviu a rua ainda úmida estalar sob os passos.
A garoa agora parecia poeira fina sobre a cidade. Pensou em Bia, em Lídia, em Patrícia, no maître, no chefe e sorriu de novo. Amanhã eles começariam tudo outra vez. Os copos voltariam a brilhar, as panelas cantariam, alguém erraria o ponto, alguém pediria desculpas, alguém aplaudiria sem jeito e no fim, a maré baixaria de novo. Sofia guardou a frase no bolso como quem guarda uma chave. Em casa, antes do sono, ainda sentiria nos dedos a textura da madeira da mesa do canto. E quando o relógio cruzasse outra vez o meio da noite, naquele mesmo pedaço de chão, o acordo seguiria valendo. Trabalhar com coragem, servir com dignidade, comer com gratidão. Era pouco e era tudo. E bastava.